Alguma vez já pensou que estava vivendo em um lugar de paz? Onde tudo parecia sob controle. Apenas para perceber que tudo era uma ilusão, que, na verdade, você estava no centro de uma tempestade criada justamente por quem mais amava. Eu sou o Kevin. E esta é a história de uma casa feliz, construída sobre mentiras. Uma narrativa que vai te levar por uma montanha russa de emoções, da tranquilidade à suspeita. Da dor mais profunda a uma redenção inesperada. Imagine ser um espectador da sua própria vida, cada palavra. Cada sorriso à mesa são máscaras cuidadosamente postas para esconder uma verdade implacável. Você já olhou para trás e viu que memórias que antes aqueciam seu coração agora estavam manchadas pela traição. Já pensou se teria forças para se reerguer? Quando tudo em que mais confiava vira cinzas aos seus pés? Compartilhe nos comentários, se já passou por uma decepção profunda. Como você conseguiu superar? Esta história não é apenas sobre desvendar camadas de engano, mas sobre a batalha interna de um homem obrigado a escolher, continuar sendo arrastado pela tempestade ou buscar, por si mesmo, um novo caminho rumo à luz. Kevin, 30 anos. Funcionário de escritório numa pequena cidade, onde todos julgam saber da vida alheia. Mas a verdade é que ninguém conhece a dor daqueles que parecem ter tudo. Ele tem Tessa, a bela esposa que conquista todos ao redor. Tanto na sociedade como nos jogos de futebol. Uma família aparentemente perfeita. Amigos fiéis. Carreira estável. Mas, onde fica o limite entre acreditar e ser ingênuo? Entre a verdadeira paz e a ilusão de um homem que pensa ter conquistado tudo. Quando a escuridão começa a invadir sorrateiramente, pequenos sinais surgem, e então, tudo desmorona sem aviso. Transição para a parte 1, contexto e vida perfeita, a ilusão do lar feliz. A história começa numa tarde calma, quando toda a felicidade parecia tão real e o destino ainda sorria para Kevin. Mas é exatamente a partir desse instante que as primeiras rachaduras se formam, marcando o começo do fim daquela família perfeita. Venha comigo nesta jornada inicial, onde as luzes do campo de futebol, as festas animadas e o sorriso radiante de Tessa são apenas o pano de fundo para uma tempestade silenciosa crescendo dentro daquela pequena casa. Você está pronto para enfrentar os segredos atrás de portas que todos acham bem fechadas? Continue assistindo, e não se esqueça de deixar seu comentário ou pergunta abaixo. Pois são essas experiências reais que inspiram quem já esteve à beira do abismo da traição. Parte 1. Contexto e vida perfeita. A ilusão do lar feliz. A cidade parecia desenhada para histórias de contos de fadas, onde cada rua tinha seus sorrisos conhecidos. Cada praça, um segredo antigo. E cada família, na aparência, a sua parcela de felicidade. E eu, Kevin, acreditava que era um dos afortunados, uma esposa admirada por todos. Um emprego estável, amigos leais e uma rotina confortável entre o escritório, o campo de futebol e as noites tranquilas em casa. Tessa, minha esposa, era o centro desse universo, sorriso moldado para a luz das manhãs. Gestos gentis tanto na intimidade do lar quanto diante dos vizinhos que a elogia van sem disfarces. Até mesmo Dona Celeste, a vizinha fofoqueira do andar de cima, fazia questão de afirmar: Kevin, você tem uma família de comercial de TV. Meu sogro, Mauro, era presença constante nos almoços de domingo, um homem simples, que punha a mão no meu ombro e dizia estar orgulhoso de ter-me como genro. No futebol amador de sexta à noite, o barulho das arquibancadas era abafado pelos aplausos de um pequeno grupo fiel de torcedores, entre eles minha esposa, minha sogra Eulália e Sofia, a melhor amiga de Tessa, cúmplices de olhares e risadinhas quando eu marcava um golo ou errava um passe bobo. Aaron, meu melhor amigo e parceiro de equipe. Era como um irmão de sangue, juntos. Tínhamos nossos rituais de pub após o jogo. Debates intermináveis sobre futebol, sonhos e planos de um futuro melhor. Por fora, tudo parecia encaixado com precisão. Por dentro, porém, havia um fio tênue de ansiedade, aquela sensação sutil de que perfeição demais é um quadro frágil.
Qualquer trinca pode arruinar o cenário inteiro. Às vezes, quando chegávamos em casa após uma noite de comemoração, Tessa me abraçava de um jeito automático. Eu a olhava fixamente. Em busca daquele brilho genuíno nos olhos, às vezes encontrava só o reflexo da luz da sala. As noites eram povoadas por barulhos familiares, talheres tinindo no jantar. Risadas baixas no WhatsApp de Tessa. O ronco suave do aquecedor. Mas, às vezes, o silêncio entre nós era estranhamente pesado. Como se ambos estivéssemos tentando fugir de perguntas que não sabíamos ao certo como formular. Uma inquietude silenciosa crescia, um sentimento difícil de nomear, que me acompanhava até mesmo nos momentos mais felizes. Naquele cenário, todo gesto podia ser interpretado como amor, ou como tática. Sofia confidenciava para Tessa os segredos dos vizinhos, enquanto Mauro trazia garrafas de vinho barato nas cestas, incentivando os brindes em família. Aaron dividia comigo as alegrias do jogo e, aparentemente, era amigo de todos. Mas, em retrospecto, vejo como cada personagem daquela peça encenava o próprio papel, preservando suas pequenas zonas de sombra. Numa manhã de domingo, enquanto arrumava a mesa do café, reparei em Tessa rindo distraída com uma mensagem no celular. Sofia chegou pouco depois, trazendo croissants e novidades do trabalho, enchendo a cozinha de vozes alegres. A vida é feita dessas coisas simples. Kevin, Sofia disse, sorrindo. Naquele instante, eu quis acreditar que tudo realmente era tão simples. A ilusão do lar feliz é traiçoeira. É fácil olhar fotos antigas e achar que a alegria era real. Que todos estavam exatamente onde deveriam estar. O tempo, contudo, ensina que felicidade pode ser só a negação da dúvida. Um pacto silencioso para não cutucar as rachaduras sob o verniz. Era difícil admitir, até para mim mesmo, que havia algo errado. O medo da solidão, da rejeição, o peso de manter as aparências diante da vizinhança e da própria família. Todos esses fatores conspiravam para manter em segredo qualquer desconforto. Como se o simples fato de questionar já fosse o suficiente para desestabilizar todo o equilíbrio frágil. Olhando para trás, percebo como cada pequena escolha e cada omissão foi se transformando numa muralha entre mim e a verdade. Se naquele momento eu tivesse coragem de escavar mais fundo, talvez tivesse encontrado um caminho menos doloroso. Mas é fácil ser sábio depois da dor. A cada novo dia, naquele lar perfeito, eu me convencia de que estava tudo sob controle. Mal sabia que a tempestade que mudaria minha vida já sussurrava seus ventos, esperando apenas o momento certo para arrombar a porta da minha casa. E é exatamente quando acreditamos estar mais seguros, cercados por rostos conhecidos e rotinas previsíveis, que descobrimos a monotonia muitas vezes, o prelúdio do caos. No próximo capítulo, os primeiros sinais de inquietação surgem e tudo aquilo que parecia inabalável começa, aos poucos, a rachar sob o peso de segredos bem guardados. Parte 2. Sinais estranhos e a dor silenciosa. Quando as suspeitas começam, haverá algo pior do que a sensação de ter tudo sob controlo. E, aos poucos, perceber que, afinal, nada está mesmo nas nossas mãos. Os primeiros sinais foram subtis, quase invisíveis. Tessa começou a passar mais tempo ao telefone, risos abafados enquanto trocava mensagens. O sorriso desaparecendo assim que eu entrava na sala. Por vezes, dizia que era a Sofia a contar mexericos. Noutras alturas eram colegas do trabalho a combinar reuniões fora de horas. Quis acreditar, agarrei-me a cada justificação. Mas, cá dentro, uma inquietação começou a crescer. Dia após dia, as manhãs tornaram-se mais frias. Sem motivo aparente. Os beijos de bom dia tornaram-se apressados. O café servido sem conversa. Quando chegava mais tarde a casa depois do futebol, Tessa já estava deitada, virada de costas na cama. A solidão ecoava nas paredes. A minha mãe, sempre atenta, percebeu antes de mim. Está tudo bem entre vocês? Perguntava-me em voz baixa. Já pela terceira vez numa semana. Respondi com rodeios. Como se negar a verdade fosse adiá-la. No trabalho,
Até a Marta, minha colega de escritório, reparou no meu olhar cansado e começou a trazer-me café sem eu pedir. A vida de casado, por vezes, é um fardo secreto, Kevin, dizia-me ela. Mas ninguém via o verdadeiro peso, as noites mal dormidas. A incerteza a devorar o peito enquanto ouvia Tessa no duche. A sussurrar ao telefone, dizendo depois que era só a irmã. Aflita com problemas de família. A Sofia continuava a aparecer nos fins de semana, animando a casa com histórias engraçadas e conselhos sobre amizade verdadeira. No entanto, com o passar do tempo, notei que a cumplicidade entre ela e a Tessa se tornou carregada de silêncios desconfortáveis. O Aaron tornou-se mais reservado, olhares fugazes. Piadas que já não me davam vontade de rir. Até os almoços de domingo perderam o calor, o meu sogro evitava o contacto visual. Refugiando-se em jogos de cartas na sala. Os pequenos detalhes do dia a dia começaram a sufocar-me. Tessa arranjava-se demasiado para reuniões de trabalho. Maquilhagem e perfumes guardados para ocasiões especiais. Vestidos novos que eu nunca vi serem comprados. Comecei a duvidar da minha própria memória. Da minha capacidade de perceber quem realmente era a mulher que dormia ao meu lado. No futebol, sentia olhares trocados entre o Aaron e alguns colegas. Sorrisos cúmplices. Conversas interrompidas quando eu me aproximava. Uma vez, o Flávio, sempre na brincadeira, tentou suavizar um comentário dúbio: é só piada. Kev, mas o desconforto era real. Cortante. Uma navalha escondida num abraço de camaradagem. As noites solitárias empurravam-me para um abismo de dúvidas. Sentei-me vezes sem conta na varanda, ouvindo só o ruído distante do trânsito. Tentando ordenar os pensamentos. Quis ter coragem para confrontar. Perguntar. Exigir respostas. Mas o medo de perder tudo era maior do que a vontade de saber a verdade. O medo de que fosse só paranoia, de ser injusto com a Tessa, ou, pior ainda, de confirmar as minhas suspeitas e ver o lar perfeito desmoronar diante dos meus olhos. Por dentro, vivia batalhas silenciosas. Continuava a sorrir para os vizinhos. A vestir a máscara de marido exemplar. Mas era tudo fachada. Sem ideias cruzavam-me a mente. O que fiz de errado? Onde perdi a mulher que amava? Até onde se pode confiar? Mesmo em quem está ao nosso lado há tanto tempo. Numa dessas noites, depois de mais uma discussão sem sentido, Tessa saiu para encontrar a Sofia num café novo na cidade. Fiquei sentado na escuridão, com uma fotografia velha nas mãos, nós dois. A sorrir num verão esquecido. Rodeados de amigos, o Aaron ao fundo. A Sofia de braço dado com a Tessa. Perguntei a mim mesmo, alguma vez aquilo foi mesmo real? Ou sempre houve uma sombra naquilo a que eu chamava felicidade? O que antes era rotina tornou-se suspeita. E cada detalhe era agora mais uma peça de um puzzle cuja imagem final eu temia descobrir. É neste exato ponto de fissura, entre a dor muda da dúvida e a esperança teimosa de que ainda seja possível remendar os cacos, que o destino começa a mover-se com violência. O que eu ainda não sabia, por vezes. A verdade chega como um avalanche. E a procura de respostas pode ser ainda mais devastadora do que o próprio silêncio. No próximo capítulo, o inevitável acontece, a descoberta final. A queda do véu. Porque, às vezes, saber demais dói infinitamente, mas é o único caminho para quem deseja. Verdadeiramente. Sair da escuridão. Parte 3. Descobrir a verdade dolorosa, o colapso total. A noite caiu com aquele silêncio pesado de quem adivinha o abismo à frente. Tentava concentrar-me no brilho azul da televisão. Mas o quarto era apenas o eco de uma inquietação insuportável. Foi então, já depois das 3 da madrugada, que uma vibração discreta fez acender a luz do velho iPad, um aparelho há muito esquecido na mesa de cabeceira do lado da Tessa. Quase por impulso, e não por desconfiança assumida, peguei no iPad. Bastou ver, Aaron, o meu melhor amigo. No visor das notificações e uma frase insinuante para sentir o chão a fugir-me debaixo dos pés. O instinto dizia para largar o aparelho. Mas a mão não obedeceu. E ali,
Todas as muralhas que construí contra a dúvida desmoronaram-se de uma só vez. Cada mensagem era uma facada, risos cúmplices. Confissões. Planos para encontros secretos. Detalhes íntimos partilhados como se eu fosse apenas uma nota de rodapé na narrativa principal. O horror materializou-se em fotos, vídeos, pequenos áudios sussurrados que nunca deviam ter existido. Li as piadas cruéis. O desprezo escondido atrás de brincadeiras, Tessa a descrever como era, ridiculamente fácil, enganar-me. Aaron a rir-se. Outros colegas do futebol a comentar. A marcar noites. A narrar encontros. Era como assistir a um filme onde o protagonista descobre, sem piedade, que a sua vida não passa de cenário para um espetáculo de traição. O quarto ficou apertado, paredes a fechar-se. Ar rarefeito nos pulmões, não sabia se havia de gritar, chorar ou partir tudo à minha volta. Toda a cronologia do casamento reescrevia-se à minha frente, a fragmentar-se a cada nova mensagem lida. O que antes era só dúvida agora gritava com a força avassaladora da certeza. Num impulso quase doentio, continuei a mergulhar nas conversas. Sofia também sabia. Era confidente nos bastidores. Até o Flávio, o guarda-redes brincalhão, surgia em comentários dúbios. Piadas que antes me pareceram inofensivas. Percebi então que o círculo era muito maior do que pensei, e o que mais doía não era só a traição, mas o facto de ter sido feito motivo de riso, de desprezo silencioso, de piedade mascarada. Comecei a tremer. Tentei segurar as lágrimas. Mas foi impossível. Na solidão do quarto, sem nenhum rosto amigo ou palavra de consolo. Desatei num choro silencioso, um pranto adulto. Cheio de raiva, vergonha e desespero. Ao fundo, o respirar tranquilo da Tessa a dormir doía quase tanto quanto aquilo que lia no ecrã. O tempo deixou de fazer sentido. Fui a tirar cópias de tudo, mensagens, imagens, diálogos inteiros. Organizei em pastas. Tentei enumerar as provas. Gravei datas. Recapitulei cenas do passado à luz da verdade recém-descoberta. Não sabia se, ao amanhecer, teria coragem para confrontar ou seria apenas consumido pelo colapso. Por momentos, apeteceu-me ligar ao Aaron para o insultar. Acordar a Tessa aos gritos. Partir tudo. Mas algo mais profundo me travou. Orgulho. Medo. Talvez já o instinto de sobrevivência. Era madrugada quando me sentei à janela. O olhar perdido. A fazer um replay de memórias. O casamento. Os jantares de família. As partidas de futebol. Cada piada das quais agora sabia ser alvo. Faltava-me o ar. Quis pedir socorro. Mas percebi que ninguém podia compreender a dimensão daquela dor. A traição ali era total, não só do corpo, mas da amizade, da confiança, do próprio sentido de identidade. A certa altura, um pensamento fixou-se: não podia deixar que a raiva destruísse o pouco que ainda me restava. Respirei fundo. Encarei a noite e procurei a força para organizar o caos. A dor não me matou, pelo contrário. Comecei a vislumbrar a possibilidade de renascer. Mesmo que só restassem cinzas à minha volta. E assim, à medida que a aurora começava a despontar no horizonte, percebi que a verdade, por mais devastadora que seja, é também o primeiro passo para a liberdade. No próximo capítulo, a luta interna intensifica-se, entre o desejo de confronto, a dor irreparável e a necessidade de dignidade. Porque enfrentar o abismo do outro é cruel, mas só quem vence o seu próprio abismo aprende. Verdadeiramente. A reerguer-se. Parte 4. Enfrentar e decidir. A batalha interior. A sombra da traição pairava sobre mim como uma nuvem negra. Densa e sufocante. Depois de descobrir toda a verdade, já não havia retorno nem espaço para fingimentos. No entanto, aceitar essa realidade foi apenas o início de uma batalha interna, uma tempestade de sentimentos. Dúvidas. Desejos de justiça entrelaçados com a fragilidade de ainda amar quem me destruiu. No trabalho, mantinha a máscara, Kevin. O profissional exemplar, sempre sorridente, mas por dentro, cada sorriso era cortante. As dúvidas, o ressentimento e a vontade de confrontar até essa mistura vance com a vergonha e o medo do que cada novo dia pudesse trazer.
À noite, o silêncio em casa era ensurdecedor, cada canto parecia sussurrar memórias de um passado já perdido. A minha mãe, uma presença silenciosa, percebia a minha dor e oferecia palavras de conforto, mesmo sem saber muito bem como ajudar-me. A Marta, colega do escritório, tornou-se confidente involuntária ao notar os meus dias cinzentos, um café quente na secretária. Um olhar compreensivo que dizia: sei que não está tudo bem. Esses pequenos gestos eram ilhas de humanidade num mar de solidão. Houve noites em que pensei ligar à Tessa. Gritar. Exigir explicações. Mas o medo das respostas, promessas vazias. Lágrimas manipuladoras, paralisava-me. Desabafava escrevendo cartas que nunca enviei. Rascunhos de e-mails que apaguei ao amanhecer. A organização meticulosa das provas era a minha tentativa de recuperar controlo no meio do caos. Foi nessa altura que reencontrei o Paulo. Um velho amigo dos tempos de escola. Numa noite fria de outono. A nossa conversa num bar vazio tornou-se um verdadeiro confessionário. O Paulo ouviu-me sem julgar. Pousando apenas a mão no meu ombro, e, naquele gesto simples, percebi que ainda podia ir buscar força fora de mim mesmo. O ambiente na equipa de futebol era irreconhecível. Evitava olhares. Recusava convites. Percebia o desconforto de quem não sabia o que dizer. No entanto, o Flávio, o guarda-redes que tantas vezes me pareceu distraído, tentava quebrar o gelo com uma piada ou um sorriso. Mostrando-me que, apesar da atmosfera pesada, nem todos pertenciam ao círculo de traição. Lutei entre impulsos destrutivos e o desejo de vingança. Por muitas vezes desejei expor todos. Fazer justiça à minha maneira. Gritar para o mundo o que me fizeram. Mas, cá dentro, sempre soube que perder a dignidade era perder tudo, até a capacidade de me reconstruir. Em vez disso, permiti-me sentir o peso do cansaço emocional. Reconhecer os meus limites. Chorar para purificar as feridas. A centelha que me manteve de pé foi a esperança de transformar o sofrimento em força. O caminho não teve atalhos. Foi feito de altos e baixos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a decisão era clara: escolhi a dignidade à destruição. A reconstrução ao desespero. Continuei a preparar-me em segredo, reuniões discretas com advogados. Documentos reunidos. Finanças separadas. Compreendi que já não fazia sentido fingir normalidade, só haveria futuro se abraçasse uma nova postura. Uma nova versão de mim mesmo. Neste capítulo, Dona Eulália, mãe da Tessa, apareceu inesperadamente. Numa conversa marcada por silêncios pesados e olhares que diziam tudo. Revelou-se dividida entre o amor à filha e a consciência dolorosa de tudo o que eu sofrera. Esta relação trouxe uma nova dimensão à minha dor. Recordando-me que uma tragédia nunca atinge só dois corações, mas alastra-se por todo o círculo familiar. Quando, enfim, a decisão se apresentou com nitidez, nasceu uma força renovada dentro de mim. O medo deu lugar a uma esperança tímida: ainda era possível recomeçar. Mesmo que tudo parecesse estar em ruínas. No próximo capítulo, o confronto direto e as consequências inevitáveis vão finalmente acontecer. A tempestade interior será exposta ao mundo, o peso da traição. Enfim revelado, marcará não só um fim doloroso, mas o possível início de uma redenção. Parte 5. Ruptura. Corte e os dias após a tempestade. O momento da verdade chega sempre rodeado de silêncios e olhares que evitam confrontos. Naquela manhã, o dia parecia igual a tantos outros. Mas dentro de mim tudo já era terra queimada. Sentei-me à mesa da cozinha. Com os papéis espalhados como cicatrizes, mensagens impressas. Capturas de ecrã. Provas recolhidas em noites de insônia. A Tessa desceu as escadas. Ainda com o cabelo molhado dos rituais matinais. À espera do café apressado de sempre. Mas, quando os nossos olhares se cruzaram, o tempo pareceu parar. Não precisei levantar a voz. Estes são os factos. Aqui tens as provas. Aqui estão os papéis do divórcio. O silêncio abriu um abismo entre nós. Vieram protestos de inocência misturados com lágrimas e súplicas. Uma sequência de negações. Promessas vagas. Acusações dirigidas a mim,
Foste tu que mudaste. Kevin. Afastaste-te de nós. Mas já não havia espaço para manipulações. A decisão estava gravada a ferro no meu peito, não permitiria que o meu valor fosse medido pelos erros dos outros. O momento em que a Tessa saiu de casa foi estranho, a dor misturava-se com um alívio quase culpado. A casa parecia enorme, despida do ruído de outra presença. Vazia dos gestos automáticos de uma rotina a dois. Fiquei junto à porta, a ver o carro dela afastar-se. E só então me permiti desabar. O vazio era real. E era todo meu. As consequências espalharam-se em ondas concêntricas. Dar a notícia aos meus pais foi talvez o mais doloroso. A minha mãe chorou baixinho ao abraçar-me. O meu pai, sempre contido, limitou-se a pousar a mão no meu ombro, transmitindo força num gesto silencioso. No trabalho, os dias passaram-se de forma mecânica, a Marta continuava a trazer-me café. Agora em silêncio, solidária naquela dor adulta que cada um vive à sua maneira. Na equipa de futebol, os rumores espalharam-se rapidamente. Evitei os treinos, as festas, bloqueei números, recusei todos os convites. O Flávio foi dos poucos que tentou romper a distância, enviando mensagens discretas: estou cá para o que precisares. Velho amigo. O Aaron nunca tentou justificar-se. Sofri as perdas, não só da confiança, mas da sensação de pertença. Aos poucos, senti que a cidade inteira me olhava como se eu carregasse uma cicatriz à vista de todos. As noites eram longas, o eco dos meus passos na casa vazia. A insônia constante, as lembranças a invadir cada recanto. Houve momentos em que me sentei no chão da sala, entre caixas e papéis, a perguntar-me onde tinha falhado. Se ainda haveria algo a salvar. Cheguei mesmo a procurar ajuda de um terapeuta. Por sugestão da minha mãe. Nas primeiras sessões, faltavam-me as palavras para nomear tanta devastação. Mas aos poucos deixei o muro da vergonha ruir. Percebi que, para sobreviver, teria de aprender a perdoar. Não o que me fizeram, mas a mim próprio, pela impotência frente ao que já não podia mudar. Os dias foram passando, e com eles, pequenas vitórias, arrumar armários, vender a casa, despedir-me dos sítios que tinham sido cenários de sonhos antigos. Alguns vizinhos, como a Dona Celeste, mostraram uma solidariedade surpreendente, uns bolos ainda quentes à porta. Um bilhete: Kevin, nunca deixe de acreditar na bondade do mundo. Cortei amarras, recusei o papel de vítima. Decidi que, mesmo rodeado de ruínas, havia caminho para reconstruir algo novo, talvez menor, mas definitivamente mais meu. O luto foi duro, a ausência doeu, a sensação de não ter para onde voltar pesou. Mas, no meio da tempestade, comecei a reconhecer uma nova força, a vontade de voltar a ser inteiro. No próximo capítulo, das cinzas renasce uma nova identidade. Porque há vida depois do caos. E por vezes, a maior redenção nasce nos dias em que o mundo parece perdido. Parte 6. Renascendo das cinzas, renascimento e o significado de uma nova vida. O silêncio da casa vazia já não pesava como antes. Depois da tempestade, depois dos gritos sufocados e das despedidas, o que restou foi espaço, e, lentamente, a possibilidade de se reinventar. No início, cada objeto, cada fotografia esquecida numa gaveta, parecia um espinho cravado na memória. Mas sobreviver significa aprender a respeitar as feridas e, ao mesmo tempo, permitir que novas histórias comecem a ser escritas. A terapia tornou-se o farol nos dias mais escuros. Nas primeiras sessões, revelei dores sufocadas, como contar a um estranho cada detalhe da humilhação, do abandono, e de tudo o que julguei ter perdido para sempre. O terapeuta, paciente mas implacável, guiou-me por labirintos sombrios do meu próprio coração, ajudando-me a olhar de frente para aquilo que mais temia, não a traição, mas a sensação de não ser suficiente, de não ter valor. No trabalho, restava a opção de me apegar ao que sobrara, ou então arriscar tudo num recomeço. Foi assim que, um dia, entreguei a demissão. O medo era real, mas mais real ainda era a sede de liberdade.
Lançar-me no próprio negócio era como aprender a caminhar de novo, a cada pequena conquista. Recuperava algo de mim, a cada fracasso ou incerteza. Aprendi a resiliência. O Paulo, amigo de longa data, tornou-se sócio e âncora, estamos juntos nisto. Kevin, repetia sempre que um desafio se tornava demasiado grande. A rotina voltou, mas de uma forma reinventada. Os vizinhos, antes apenas figurantes na plateia da minha dor, passaram a ser aliados silenciosos, Dona Celeste, com os bolos quentes à porta e palavras sábias, Marta. Do escritório antigo, que mesmo à distância enviava mensagens de coragem. Numa pequena biblioteca da cidade. Comecei a participar de encontros literários. Onde conheci Clara, uma mulher delicada, marcada pelas suas próprias perdas. Mas com uma luz discreta que iluminava qualquer conversa. As noites solitárias passaram a ser preenchidas com caminhadas ao luar. Livros lidos sem pressa. Pequenas vitórias diárias. Houve recaídas, sonhos com Tessa. Memórias que insistiam em voltar. Inseguranças sobre abrir-se a novas amizades e afetos. Mas, com o tempo, aprendi que o passado não era prisão. E sim bagagem, pesada. Mas cheia de lições. Certa tarde, recebi notícias do antigo grupo de futebol. Flávio convidou-me para um churrasco de reencontro dos velhos tempos. A hesitação foi enorme, mas aceitei. O reencontro não trouxe de volta o passado, mas permitiu-lhe ser cicatrizado. Falámos pouco do que aconteceu, muito do que poderia vir. Ali percebi que reconstrução não significa apagar quem fomos, mas escolher como seguir adiante. A maior vingança, descobri, era viver bem. Não para provar nada aos outros, mas para provar a mim mesmo que, mesmo ao ser reduzido a pó, há sempre esperança de florescer. A dor, um dia, transforma-se em força, o medo. Com o tempo, vira coragem, a solidão. Paradoxalmente, abre espaço para relações verdadeiras e autênticas. Foi assim, entre tropeços e conquistas íntimas, que reencontrei o sentido da vida. O passado, já não como sombra no caminho, mas como alicerce para novos sonhos. No fundo, renascer é assumir que não controlamos o que nos acontece, mas sempre podemos escolher quem nos tornamos depois da tempestade. E esta não é uma conclusão, mas sim um convite, quem está a atravessar o próprio inferno silencioso. Lembre-se, há sempre luz à espera de ser encontrada. A próxima etapa é descobrir, juntos, como essa liberdade e paz interior vão florescer de forma inesperada nos novos dias que virão. Chegar ao fim desta jornada não foi apenas um exercício de coragem, mas um mergulho profundo nas minhas próprias fraquezas e forças. Depois de tanto tumulto, sobrevivem instantes de paz, aquela serenidade rara que só encontramos quando aceitamos inteiramente nossas cicatrizes. Olho para trás, para tudo o que fui e tudo o que perdi. E não vejo apenas dor ou traição. Vejo transformação. Sinto orgulho. Sim, não por ter vencido alguém, mas por não ter abandonado a mim mesmo. As lágrimas secas, as noites sem dormir, os medos, as dúvidas, tudo se tornou parte de quem sou agora, mais maduro. Mais verdadeiro e, acima de tudo, mais aberto à vida do que jamais imaginei ser possível. Hoje, abraço a gratidão. Gratidão por ter resistido ao vazio, por cada mão amiga que surgiu quando menos esperava, por ter tido força para recomeçar quando tudo parecia perdido. É principalmente por cada aprendizagem silenciosa que só se faz ao viver intensamente emoções que antes assustavam. Gostaria de agradecer, de coração, a cada um que ficou até aqui comigo. O vosso tempo é precioso, e saber que escolheram partilhá-lo nesta viagem comigo é algo que nunca tomarei por garantido. Se este vídeo tocou o vosso coração, se despertou reflexão ou ofereceu esperança, já valeu cada palavra dita. Se acredita que esta história pode ajudar alguém a sentir-se menos sozinho, por favor, deixe o seu like, partilhe com amigos e familiares. Subscreva o canal para mais conteúdos assim, claro. Deixe um comentário abaixo, contar a sua experiência, sugestões, ou mesmo apenas uma palavra de apoio.
As vossas interações são o que faz este canal crescer e evoluir, tornando cada partilha ainda mais humana. Muito obrigado por estarem desse lado. Que cada um de nós encontre coragem para recomeçar. E que a dor do passado seja sempre o solo fértil de onde renasce a nossa melhor versão. Até ao próximo vídeo.